Desde Constantino, as paragens da simbólica Jerusalém era destinação para o exercício da fé cristã. Mas, com o domínio dos turcos no século XI e a perseguição aos cristãos, a Terra Santa torna-se motivo de um novo cenário de guerras. Iniciam-se as cruzadas em busca da vitória contra o infiel, como se a fidelidade a Deus pudesse compactuar com sangue e intolerância religiosa. As primeiras expedições europeias foram lideradas por homens que inscreveram seus nomes na história: Pedro o Eremita, Godofredo de Bulhões e seus irmãos, Tancredo de Siracusa. Em 1095, atendendo a um apelo do Império Bizantino, o Papa Urbano II proclama uma guerra santa contra as forças islâmicas. A Cruzada dos Nobres não carreava nobreza. Os turcos não descansaram. Em resistência, acirraram os ímpetos de poder do Papa Eugênio II, que instaura a Segunda Cruzada, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. Foram desastrosos os efeitos. Furacões periódicos e devastadores marcam um terceiro momento das cruzadas. A crueldade tisnava os cenários paradisíacos do Oriente. A Palestina, outrora região de vastos jardins e perfumes inebriantes, passa a território estéril. A natureza ausente parecia simbolizar a vigência do desamor e da incúria dos homens. As últimas cruzadas foram lideradas por Luís IX, o rei santo da França. Em 1270, ao desembarcar em Cartago, seu exército e ele próprio são vitimados pela peste. Luís deixava o orbe, devedor com a nobre missão de emissário do bem, anestesiado pelo poder e as glórias da matéria, para mais tarde colaborar de forma decisiva e ampla na codificação espírita. Pela misericórdia divina e pelos esforços dos mensageiros de Jesus, os funestos acontecimentos medievais foram moldados em utilidade de aprendizado espiritual. As cruzadas, apesar do seu caráter antagônico às virtudes do cristianismo primeiro, fizeram-se acompanhar de benefícios. A solução de problemas da propriedade feudal e o enfraquecimento da tirania de seus senhores. Acordos diplomáticos também marcaram a retomada das relações entre o Ocidente e o Oriente. No século XIII, avultava-se a unidade política e os reinos. Os estados surgiam secundados pelo pano de fundo da ignorância cultural e intelectual que a Igreja fazia questão de manter. A teologia escravizava a ciência e a filosofia. O saber fazia perguntas que a fé não respondia. Surge o Renascimento, com universidades que tratavam sobre teologia, medicina, direito e artes. Como um dos seus filhos mais diletos, o frade Roger Bacon, ilustre cientista que defendeu existirem 4 causas principais para o erro: autoridades fracas e não merecedoras de respeito, costumes e tradições ultrapassadas, a opinião do público ignorante e o disfarce da ignorância em aparentes demonstrações de sabedoria.
o renascimento, a eclosão das ideias racionais, surgiam como a aurora das nações futuras, com personalidade coletiva, as bases de um mundo novo, assentadas nos valores do Cristo. A Inglaterra erige em 1265 a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas tinham voz. A Itália prepara a latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica torna-se imensa oficina de trabalho e a França ensaia os primeiros passos definitivos para a sabedoria e a beleza. Uma alma coletiva animada pela contribuição de inúmeros missionários que mergulham na carne em favor do progresso. A transmigração dos povos impulsiona silencioso movimento espiritual. Joana d'Arc, figura excelsa de reparação do iludido apóstolo Judas Iscariotes, a fúria de Gengis Khan e as conquistas de Tamerlão, além da queda de Constantinopla, marcam o fim da Idade Medieval. Em 1453, ficavam para trás o feudalismo, a Inquisição e as Cruzadas. A Idade Moderna assumia posição no cenário humano, com as nações organizadas em estados e o mercantilismo singrando novos mares do saber, do comércio e das imensidões territoriais.